Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, coming to you from beautiful Salvador, and today it's again very hot. And after listening to this episode, you'll finally understand the difference between the two forms of the future that we have in Portuguese. And question, is there any difference? But before we continue with our podcast, I have a quick thing to tell you. If you want to speak with more confidence, if you want to use the verbs correctly, if you don't want to grind words in your mind and the verbs in your mind before saying what you want to say because you don't know exactly which form of the verb to use or what tense, go to www.intermediateportuguese.com/verbs and grab a report that will help you solve actually those problems very quickly. And now, let's get started. Então, hoje é uma pequena discussão gramatical sobre os dois tempos no futuro. É muito comum que quando você está aprendendo português e você pergunta a uma pessoa aqui do Brasil: "Ai, qual é a diferença entre vou fazer e farei?" E as pessoas aparecem com as explicações mais diferentes e estapafúrdias que você pode ver. Estapafúrdio é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem muita lógica. É tipo, realmente, você fica, meu Deus, por quê? Isso é estapafúrdio. E hoje eu tenho aqui alguns exemplos para falar sobre essa diferença. Para facilitar, nós vamos chamar de futuro composto e futuro simples. O nome, na norma gramatical brasileira, é um pouco diferente, mas vamos usar um vocabulário próprio da nossa escola, por assim dizer, e trabalhar com essa nomenclatura. O futuro composto, ele é feito com dois verbos, ir e um outro verbo no infinitivo. Por exemplo, vou trabalhar no final de semana, porque no mês que vem vou viajar. Vou trabalhar no final de semana, porque no mês que vem vou viajar. E aqui os dois exemplos são vou trabalhar e vou viajar. Vou trabalhar e vou viajar. Essa é uma locução, ou seja, uma expressão fixa ou uma expressão estrutura, melhor dizendo, uma estrutura fixa. Vou trabalhar, vai trabalhar, vamos trabalhar. E isso significa que no futuro, talvez próximo, eu vou trabalhar. Eu posso dizer essa mesma frase com o futuro simples. E o futuro simples, para nosso propósito aqui, é o futuro em um verbo só. Isso significa que a terminação do verbo é que diz se é futuro ou não. Trabalharei no final de semana. Viajarei no mês que vem. Vou trabalhar, trabalharei. Vou viajar, viajarei. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, em termos práticos, a diferença é zero, nenhuma, não tem diferença. Mas vamos lá. Emocionalmente, quando você fala trabalharei, parece uma coisa mais formal, uma missão, uma coisa muito grande, solene que você vai fazer. Por exemplo, a gente tem aqui o que você vai fazer hoje à noite? E usamos o futuro composto. O que você vai fazer hoje à noite? Essa é uma frase casual, comum, informal ou formal tanto faz, e eu posso usar em qualquer situação. Agora, se eu disser: o que você fará hoje à noite? O que você fará hoje à noite? Essa não é uma frase que nós brasileiros dizemos normalmente, porque você imagina um filme como
E o vento levou, com a Scarlett O'Hara, né? Ela dizendo: "Oh, o que você fará hoje à noite?" Algo mais, mais heróico, mais solene. Então, em português escrito, talvez você veja essa frase. Ainda é pouco comum. Fará hoje à noite. E o futuro composto, o que você vai fazer hoje à noite, é muito mais comum. Em resposta a essa pergunta, você pode dizer: Ah, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. E se você disser não farei nada, nesse contexto não parece normal. É muito extremamente formal, é formalíssimo. Então você vai preferir usar não vou fazer nada. Eu não farei nada, por exemplo, se você quiser enfatizar o que você diz e dar um tom mais agressivo, talvez, ou mais formal, você diz: Olha, eu não farei nada. Eu não farei nada. Mas isso não é usado normalmente em português falado. E a última, o último exemplo que nós temos aqui antes da próxima sessão é: Vamos ver o que vamos fazer quando chegarmos lá. Vamos ver o que vamos fazer quando chegarmos lá. E aqui repare que nós estamos usando o futuro do subjuntivo. Vamos ver o que vamos fazer quando chegarmos lá. E a outra frase, veremos o que faremos quando chegarmos lá. Vamos ver o que vamos fazer, veremos o que faremos. Eu diria veremos. Veremos. E isso é um pouco como quando falantes de inglês dizem: Ah, we'll see. We'll see that. Veremos. Veremos. Quando você está querendo dizer: Bom, não sei se isso vai acontecer, mas estou disposto a esperar para ver. Veremos. E é muito comum esse veremos no português falado. Você pode dizer: Ah, veremos o que vamos fazer. Aqui no Brasil nós misturamos muito. Veremos o que vamos fazer. Agora, veremos o que faremos. Já não parece tão natural, porque talvez seja muito formal. Então, algumas pessoas dizem que tem uma diferença. Vou fazer em uma semana, farei em 10 anos. Você pode ter essa ideia, mas ela não é absolutamente verdadeira. Não necessariamente, porque eu posso dizer, em 20 anos eu vou construir uma casa. Em 20 anos eu vou construir uma casa. E em 20 anos construirei uma casa. Não tem absolutamente nenhuma diferença entre uma frase e outra, senão o nível de formalidade. Uma é mais formal, a outra é mais informal ou mais neutra. E realmente eu não sinto, como brasileiro falante nativo de português, nenhuma diferença fundamental entre essas duas estruturas. Então, basicamente, você pode usar uma ou outra, tanto faz, mas é muito importante que você aprenda as formas do futuro simples, porque você vai ver o futuro simples no português escrito, né? Inclusive, no nosso curso de leitura, eu falo muito isso com os meus alunos. Se você ler alguma coisa, você vai ter que ver se está no futuro simples ou no futuro composto, ok? Então agora vamos para uma rápida revisão, mas dessa vez em inglês. Usually, when you ask Brazilians what the difference between vou fazer e farei is, they say that actually they give you many different explanations, and there is no consensus, at least because most of the people don't study the grammar of their own language that way. The way you are studying, for example, or the way we are studying together. But the main difference is that one is more formal and another is neutral or informal, and both can be used interchangeably in speaking most of the time. If you don't want to sound very formal, you want to stick to the compound future form, which is vou fazer. It's the verb ir plus the infinitive.
And one thing that you may not know, and this is something that I talk about in the article that I'm going to link in the show notes today, is that the future tense, the simple future tense in only one verb with the endings of the conjugations, actually comes from a combination of two verbs. The verb haver, to have, like when you talk about there is, there are, and the verb in the infinitive. The conjugation, the original conjugation of the verb is ei, a, havemos, haveis, and then people got the ending of that verb and put that with the infinitive, after the infinitive. So the first person of the present tense of the verb haver is ei. And that's what you attach to the infinitive of verbs when you want to talk about the future. For example, comprar, comprarei. Then you put them together and say comprarei. Of course, this is just some trivia. It's not so important that you know that right now, but it's always good to know because there's another structure that uses the verb haver to talk about the future. And this is when you promise you're going to do something, or when you have a firm belief that you're going to do something or that you will do something. And it's used most commonly in spoken Portuguese here in Brazil and in Portugal as well. And it's you use the verb haver conjugated, and you'll find it in the show notes with ag, a like with the verb, g the preposition, and then the verb in the infinitive. And it means I'm sure I believe firmly that I'm going to do it or that I will do it. For example, hei de terminar esse trabalho antes das 10. Hei de terminar esse trabalho antes das 10. And this means I'm sure, I believe that I will finish this job before 10 o'clock. Ele há de entender. Ele há de entender. He's sure to understand. Or he'll understand for sure. That's the meaning of this combination of verbs, and it doesn't have an actual name in Portuguese that you can cling to, but it's a good structure for you to know if you want to say, I'm sure I'm going to do that, hei de fazer isso. And this sounds like kind of promise when you use that. Okay, that's all for the notes. You can check more examples in the show notes, and if you have any questions, just send me a message. And now, a quick announcement from our sponsors. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.